Então vamos ver aqui, né, o André Henrique, né, governo federal, um dos neoliberais mais doentes que existem na face da Terra. Esse débil mental, durante o governo do PT, era uma postagem atrás da outra falando bosta, né, falando que o neoliberalismo era a 10ª maravilha do mundo, etc, etc. Então qual que é o cenário que a gente está tendo no Brasil? O Brasil está sendo rifado, as nossas estatais estão sendo entregues a preço de banana, há um desmonte nos direitos trabalhistas, terceirização que vai precarizar a relação de salários, a relação patrão-empregado já está mais do que jogado na lata do lixo, etc, etc. Ou seja, a gente tem um cenário de arroxo salarial, de depressão da economia, de austeridade, de tudo que diz a cartilha neoliberal, de não gastar mais do que tem, ou seja, tudo que esse pessoal possui de solução para a economia está sendo aplicado. E de uma maneira acelerada. Né? O Pirula, que é outro débil mental, né, foi fazer videozinho aí reclamando que não existia mais na área da ciência investimento. É mesmo? Não me diga que não tem mais investimento. Agora você sabe o que é um governo progressista, né? Pirula do cacete. Aí vai fazer protestozinho na rua, né, filho da puta? Enfia esse protesto no meio do seu cu, Pirula. Isentão, filho de uma égua. Porque na hora de fazer vídeo lá no seu canal pagando de isentão, pra mim toda ideologia tem seus lados positivos. Isentão de bosta, querendo fazer média com esses merdas neoliberais aqui, que são seus amigos. Agora a porra da sua universidade tá indo pra puta que lhe pariu, seu imbecil do caralho. O que a demência dos neoliberais, o Brasil ruindo, na pior fase que já se teve história no Brasil, a produção está 30% ociosa ou 40% ociosa. Essas medidas neoliberais que deveriam, em tese, ajudar o mercado a se reerguer, na verdade está afundando mais e mais o mercado. Como foi comprovado na Europa, quando deu a crise de 2008, todas essas merdas que estão sendo feitas no Brasil foram feitas lá e afundaram a Europa. A Argentina está afundada e agora o Brasil está afundado. É o que eu disse, pode pegar qualquer cenário neoliberal de austeridade, de contenção de gastos, de revogação de direitos trabalhistas, revogação de gastos com o social, com o previdenciário, com direitos trabalhistas, e você vai ver sempre o mesmo panorama caótico, o mesmo panorama de desgraça, de uma espiral negativa de renda, de consumo, de produção. Né? E não obstante do que Keynes escreveu, que você só sai de uma crise com medidas de distribuição de renda e expansão de crédito, né? Então vamos ver aqui, né, o André Henrique, que é um dos retardados que na época do Lula, da Dilma, postavam 24 horas por dia, falando que o governo da Dilma gastava demais, o governo do Lula gastava demais, ia quebrar o país, não sei o quê. E agora entrou o governinho neoliberaloide dele, do Temer, e antes que ele venha com esse argumento furado de que quem votou no Temer foi a gente, não senhor, meu amigo. A gente votou numa chapa progressista. Essa foi a chapa eleita. Ninguém elegeu chapa neoliberal. Isso aí é coisa de vocês que são malucos e votariam no Aécio Neves. Né? Então vamos ver aqui, né, o Brasil desmoronando. O que esse pessoal está postando nas redes sociais? Vamos lá. Os fascistas do futuro se chamarão a si mesmos de antifascistas. Winston Churchill, né? Só um débil mental para citar Winston Churchill, né? Churchill, um dos maiores débeis mentais fascistas reacionários, né, da história da humanidade, né? É incrível como o neoliberal adora pessoas autoritárias. Eles se dizem defensores da liberdade, mas sempre estão citando pessoas autoritárias. Está aqui, né? Petista faz discurso de ódio, ameaça amor e diz que quer iniciar uma guerra civil. Ele posta isso aqui, né, para querer dizer, olha como a esquerda é violenta. Sim, filho da puta, nós somos violentos sim. Não adianta vir com esse papinho de vocês mais não. A esquerda tem que ser violenta, já está mais do que provado. Já passou da hora da esquerda acordar e sair regaçando tudo. Vocês estão fazendo essas bostas, essas merdas aqui no Brasil, justamente porque a esquerda está caindo no papinho furado de vocês. A violência é o ideário
vendido de vocês, o ideário que defende a elite, fazer com que a maioria da população passe fome, passe necessidade. Essa é a violência de fato. E se para cessar uma violência dessa, a esquerda tiver que insurgir em armas, beleza. É mais do que apoiado e justificado. Então não vem com essa de discurso de ódio não, meu amigo. E pau no cu de vocês. Porque na hora de vocês violentarem a população, na hora de vocês desmontarem um Estado, na hora de vocês acabarem com as nossas reservas naturais, acabarem com as nossas estatais, vocês são os primeiros a defender. O PT nem no poder tá, e os débeis mentais estão falando do PT. Por que vocês não falam do governo Temer? Vocês não são os analistas do cenário político e econômico do Brasil? Estão falando de PT por quê? Neoliberal é a desgraça mais retardada do planeta, cara. Para o PT, o Brasil com Temer é estado de exceção. Venezuela com Maduro é democracia. O que isso tem a ver com o cenário brasileiro, cara? Puta que pariu, cara. É uma ditadura da elite, é uma plutocracia. Esse Estado que está aí é um Estado violento. Ele está violentando os trabalhadores, está violentando os pobres, está violentando as pessoas com menos recursos. E pior, né? O Brasil foi vendido a uma elite que nem nossa é o nível de doença mental de vocês. Engraçado, né? Neoliberal doente, eles falam que a pior coisa é um Estado se endividar. Que o Estado não pode ter bem-estar social, não pode interferir no mercado, não pode desenvolver tecnologia, educação, etc. Só que para o capitalismo chegar onde ele chegou, os Estados mundiais se endividaram 3 vezes o PIB mundial. Foi o custo para a gente chegar onde chegou. Não teríamos chegado aqui sem os gastos exorbitantes de todos os países em tecnologia e em conhecimento. Mas na cabeça desse débil mental, a gente chegou onde chegou. Por quê? Porque o mercado funciona. Vocês são muito burros, vocês são muito retardados. Vão estudar o impacto da demanda norte-americana na área militar. Esse computador que está na sua frente aí, seu filho de uma puta, ele não está aí porque o mercado funciona, não. Ele está aí porque o governo norte-americano gastou centenas de bilhões de dólares para ele estar na sua frente. Seu animal. Aí falando do Lula aqui de novo, né? Será que ele vai falar do Temer aqui? Vamos ver, né? O Lula tá com a mão amarela, peluda e cheia de verrugas. Pelo jeito vai sentar na vara do muro. Brasil desmoronando, o que o retardado tá comentando? Lula, né? Que não é presidente há mais de 8 anos. Neoliberal é retardado, né? Bora ridicularizar, pois a ridicularização e o humor são as armas mais eficientes contra pessoas de índole questionável. Que índole mais questionável do que a índole de vocês, débeis mentais neoliberais? Só de um conservador mais questionável do que de vocês. Puta que pariu, cara. Loja Marisa humilha Lula em campanha publicitária e faz sucesso na internet. Ou seja, o Brasil desmoronando, o filho da puta falando de quem? De Lula. Juiz do Distrito Federal confirma suspensão de instituto e diz que Lula poderia ser preso. Mais uma vez, Brasil desmoronando e o filho da puta falando de quem? De Lula. Brasil registra a criação de 59,8 mil empregos formais em abril. Não é que o Temer é bom, é que a Dilma era muito ruim. Então esse filho da puta, né, ele tá comemorando 59,8 mil empregos. Cara, a gente tá numa das piores depressões da história. Então é óbvio que em algum momento a gente vai conseguir começar a subir. Mas chamar 59,8 mil empregos formais de vitória, vocês são muito retardados, cara. Puta que pariu. O legal de ter uma Miss dos Estados Unidos cientista é a possibilidade de aplicação do método científico para provar as hipóteses. Ela meio que associa parte do feminismo à intransigência. Feministas de verdade querem igualdade. E não machismo ao contrário. Ah, vai pra puta que pariu, filho de uma égua. E é um neoliberal, né? É o filho da puta que defende liberdades individuais para todo mundo, falando merda. Por que esse filho da puta aqui não faz postagem da Argentina? Não foram vocês que ficaram falando que o Macri ia melhorar a situação da Argentina, como vocês sempre diziam que o neoliberalismo
melhoraria a situação do Brasil. Cadê as postagens do Macri aqui? Ô filho de uma puta, falando em porra de Venezuela, que não tem nada a ver com a gente, e fica falando em porra de Lula. Aqui, de novo, Lula declara apoio à candidatura de Maduro. Ou seja, o Brasil desmoronando, filho da puta falando em Lula. Que Temer sapequinha, eleições indiretas à vista. Se precisar parar o país para resolver essa meleca, que assim seja. Vocês querem quanto tempo mais para resolver os problemas do país? Vocês retardados não diziam que era só tirar o PT, que o mercado ia se ajustar e a gente ia ter prosperidade, não sei o quê? Puta que pariu, cara. Doença neoliberal atingiu todo mundo mesmo, hein? Até o Seta Neves curtiu essa bosta aqui. Não é possível um negócio desse, cara. Aqui, postando negócio de PT de novo, né? Falar do Temer não fala. É o analista político e econômico, né? Só sabe falar de Lula, PT e governo na Venezuela. Meu Deus do céu, cara. É muita doença desses fila da puta, cara. Agora não batem panelas, dizem eles, né? Vamos ver que panela que é essa aqui. Ô, filho de uma puta. Desgraça. Alguns usuários registraram manifestação pelo Brasil afora. Panelaços, buzinaços, passeatas começaram a tomar forma. Gritos fora Temer, direto aí já. Engraçado, né? Tem um panelaço aí dos internautas, né? Mas cadê as Janaínas Pascais aí? Cadê os Hélios Bicudos? Cadê os Miguel Reales? Cadê os débeis mentais do MBL? Cadê esse filho de uma puta aqui pedindo impeachment? Cadê a Paulista lotada? Cadê esse bosta aqui postando as merdas que o Temer tá fazendo? Cadê? Esse monte de lixo, assim como o MBL, todos esses neoliberais do Brasil, eles apoiam o governo que tá aí. Para eles tem que acabar com o direito trabalhista, tem que acabar com a universidade, tem que acabar com o Petrobras, tem que acabar com a Amazônia, tem que acabar com o pré-sal, tem que acabar com tudo. É isso que esses bostas defendem. Lindenberg foge da raia após bater boca com o Marinho. Tá aqui, né? Falando de Lindenberg. O Brasil desmoronando, ele falando de Lindenberg. Falando da Dilma de novo. Não vai falar do governo atual não, o filho de uma égua. Né? Não sei por que ele tá colocando meme da própria família aqui. Mas falar do governo Temer, ele não fala. Força Tarefa em Curitiba, falando do Lula de novo. Não vai falar do governo Temer não, o neoliberal filho da puta. Urgente, Janot recorre ao plenário do STF e pede prisão de Aécio Neves. Aí ele publica isso aqui, né, para querer falar que, olha, o judiciário não é parcial não, pediu a prisão do Aécio Neves. Ah, cara, vai estudar direito, vai, ô filho de uma égua. Essa merda que tá acontecendo no Brasil, essa suspeição, esse partidarismo do judiciário, pode ter certeza que isso vai ser amplamente estudado nas universidades do Brasil e do mundo. Né? Daqui a 5, 6 anos, as academias de história vão retratar esse período como um período de golpe, como um período de ascensão neoliberal violenta, e a academia de direito vai retratar esse período como, né, um período de perseguição política mediante ao judiciário. É isso que as academias vão fazer. Eu já fiz vários hangouts com esse infeliz aqui, ele não tem ideia do que ele fala. Agora ele vai falar do governo Temer, né? Vamos ver aqui, ó. Sabiam que iam perder voto, então chutaram o tabuleiro. Democracia, mas só se concordar comigo. Tumulto na discussão da reforma trabalhista, né? Ele tá falando que deve ser o PT, fez tumulto na reforma trabalhista, né? Esse tal de Ulisses aqui diz o seguinte: voto de um dos congressistas mais corruptos da história desse país. Aí ele respondeu: nada que muita borracha não resolva. Olha o flerte com o fascismo aí. Sim, exatamente, né? Esses filas das putas, eles falam da violência quando é a esquerda que está lançando mão a essa violência que, na minha opinião, é legítima. Quando você tem um Estado, quando você tem uma elite, quando você tem um ideário como esse neoliberal, como um ideário conservador, como um ideário neonazista, que nada mais é do que um ideário para oprimir, para tirar direitos da população mais pobre principalmente, não é uma prerrogativa da esquerda, mas sim um dever à esquerda se levantar em violência. Eu não sei qual que é a dificuldade que esses merdas têm em entender que quando você deixa pessoas passarem fome, sem emprego, sem moradia, sem saúde, sem educação, ou seja, sem o mínimo de condições para a pessoa sobreviver, isso é uma violência.
E, na minha opinião, esse tipo de violência deve ser rechaçada com violência. E ponto final. Che Guevara saía fuzilando todo mundo. Tem que fuzilar mesmo, cambada de filho de uma puta. Vai ver o que os Estados Unidos da América fazia lá em Cuba. Não pode fuzilar a elite, não. Mas a elite, deixar a maioria da população na precariedade, deixar a maioria da população passando fome, sem moradia, em situação de miséria, isso aí não é violência não, né? Você tem um sistema que é chamado de democracia, onde na verdade é uma plutocracia que exclui, que tira direitos dos pobres, aí pode. E é o cara que defende igualdade para todos, né? É o liberal, né? Eu defendo liberdade para todo mundo. Mas esse bosta aqui não sabe que a definição de liberdade em um sistema capitalista é o dinheiro, é o capital. Você não tem liberdade no sistema capitalista se você não tem dinheiro, se você não tem capital. Você tem direito de trânsito irrestrito em território nacional. Sim, mas se você não tiver dinheiro para se locomover no território nacional, você não tem direito a essa locomoção. Você tem direito a usufruir dos espaços públicos da sua cidade. Sim, mas se você não tem capital, se você não tem dinheiro, você não consegue chegar aos espaços públicos porque você não tem dinheiro para pagar um ônibus. Obviamente, esses imbecis aqui não têm ideia do que é filosofia, não têm ideia das definições de liberdade, né? E, obviamente, né, ele só vê violência no ato do outro. Toda vez que uma violência é impetrada, é um dever das pessoas boas revidarem. De boas vendo a esquerda, ISIS fazendo tudo certinho para serem varridos pelas urnas em 2018. Ou seja, o Brasil desmoronando, ele falando de porra de esquerda de novo, né? Ou seja, isso aqui não é analista político e econômico, isso aqui é um palpiteiro, um débil mental neoliberal que não está preocupado com o cenário político. A preocupação dele é tirar governos progressistas do seu mandato. Cadê as críticas ao Temer aqui? Sabe por que você não vai ver? E a gente não viu e não vai ver isso aqui? Porque esse bosta aqui concorda com tudo que o Temer está fazendo. Essa é a agenda neoliberal. Aí ele posta isso aqui, senta aqui. Deixa eu explicar uma coisinha, amigo. Tutorial como tirar um presidente. Faça assim, não faça assim. Essa imagem aqui, né? Por que as manifestações da direita são pacíficas? Né? Porque a direita representa a elite. A plutocracia que manda no país. A polícia está a serviço dessa plutocracia. Então, quando a direita, que representa a elite, que representa a plutocracia, sai para se manifestar, a elite manda a polícia dela apoiar a manifestação. Quando é a esquerda, que é contra a plutocracia, essa mesma polícia é ordenada a descer o cacete. Essa postagem aqui seria a mesma coisa dele escrever aqui, como um escravo deve protestar. Na visão desse idiota, desse débil mental, um escravo deveria protestar desse jeito aqui, ó. Mas ele ignora que um escravo nunca poderia protestar desse jeito aqui, porque primeiro, o senhor de escravos não deixaria ele se organizar para fazer esse tipo de protesto. E segundo, toda uma opinião pública dizendo que as reivindicações desse escravo eram reivindicações que não condiziam com o status quo atual. Quando você tem manifestações violentas de esquerda, não é porque a esquerda é violenta. É porque a polícia que defende a plutocracia, que defende a elite, que defende esse Estado que a gente possui, ela é ordenada para reprimir a esquerda. Enquanto temos manifestação da direita, a polícia vai escoltar a direita. Quem duvida disso, escreve aí no Facebook. Mulher bêbada, manifestação, agride polícia. Uma branquinha da elite, agredindo, jogando 1 litro de uísque na viatura da polícia, xingando a polícia olhando, não fazendo nada. Se fosse um neguinho da periferia, se fosse um protesto de esquerda, a polícia tinha arregaçado aquele cara na porrada. Mas como era uma branquinha com camisinha da CBF, da elite, a polícia ficou olhando. Cadê as postagens do governo Temer? Olha lá, os sem tetos. E daqui a pouco as paredes vão começar a cair, olha lá. Ou seja, o Dória derrubando a propriedade, né, que a nossa Constituição é clara. A propriedade deverá atender a sua função social. Ou seja, Dória passando o trator em cima de todo mundo. E esse fila da puta aqui, como a maioria dos neoliberais, que são psicopatas, um bosta desse aqui tá preocupado só com o próprio umbigo, né?
Aliás, quem acredita que neoliberal está preocupado com o povo é mais retardado do que qualquer coisa na face da Terra, né? O Dória passando trator em cima de todo mundo. Quando passar 2 meses das ações, a gente vai ver o resultado. Até lá, é pura politização. Seriam e são contra qualquer iniciativa do Dória, não importa a qualidade das medidas. Que qualidade de medida que tem em derrubar esses barracos aqui com as pessoas dentro? Aqui, ó. Aí o Ulisses responde que ele é um fascista, né? Todo neoliberal é fascista. Isso é uma coisa óbvia, né? Esse pessoal, eles têm uma casta que eles defendem, que é a casta da nobreza, é a casta da elite, né? Essa casta tem direitos. O povão, os pobres têm que se fuder, né? Então eles são fascistas por definição. Aí ó a resposta dele, os direitos humanos estão ali. Estavam sendo violados generalizadamente. Não tem saída fácil para problemas difíceis. Partidarizar o que todos os prefeitos só conseguem aumentar é a discussão futebolística. Ou seja, para esse filho de uma puta débil mental, nada mais normal do que você derrubar prédios abandonados pela elite, fazendo especulação, que vai contra a nossa Constituição Federal, né? Ele vem aqui para defender os governos neoliberais fascistas desses filhos das putas. Neoliberal e conservador nunca estiveram e nunca vão estar preocupados com o povo. O conservador vai dizer que os pobres são pobres porque não seguem a Deus como deveria, e o neoliberal vai dizer que os pobres são pobres porque são vagabundos e preguiçosos. Ou seja, o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, que trabalhou a vida inteira, que tem as mãos calejadas, eles são vagabundos. Eles não conseguiram ascender no sistema capitalista porque são vagabundos e não gostam de trabalhar. Quem gosta de trabalhar é um filho de uma puta desse aqui, ó. É um bosta desse aqui. Esse merda, esse monte de lixo nunca pegou enxada na vida, né? Ou seja, você vai lá pro Nordeste e vê as mãos calejadas das pessoas que recebem Bolsa Família lá, né? Esses são os vagabundos, né? O pobre é vagabundo, é sem vergonha, que só quer benesses estatais, né? A gente não discute mais com o neoliberal, não discute mais com o conservador. É só ridicularizar, mandar pra puta que pariu. E esses caras são inimigos nossos, sim. Tô falando de um inimigo de fato. É por causa da ideologia desses merdas aqui que rapidamente no Brasil começará a morrer crianças de fome novamente. É por causa da ideologia de bostas como esses aqui que a Argentina tá mergulhada no caos. Quando tiver pandemia de dengue, de chikungunya, de febre amarela, de tudo quanto é doença por falta de vacina gratuita do governo, lembre-se desses bostas aqui. Então esses caras são psicopatas, doentes mentais, não tem conversa com esse tipo de gente. Benedita da Silva do PT, sem derramamento de sangue não haverá redenção. Exatamente, ela tá certa. E somos humanistas sim, seu filho de uma puta. Porque se for preciso pegar em arma para tirar essa corja de vocês do poder, que daqui a pouco vai estar matando criança de fome, matando idoso de fome, matando pessoas de fome pelo Brasil inteiro, esse é um dever da esquerda. O humanista, muitas das vezes, ele tem que falar através de um fuzil, de uma FAL, de uma metralhadora. Vai falar que o William Wallace não era humanista. Che Guevara não era humanista. O pessoal da Revolução Francesa não era humanista. Somos humanistas? Sim. Mas não é porque somos humanistas que vamos aceitar vocês dilapidarem o Brasil, destruírem nossas reservas de riquezas, acabarem com o pré-sal, acabarem com a Petrobras, acabarem com tudo, colocar o Brasil no mapa da fome novamente, matar crianças, matar idosos, promover pandemias e epidemias de chikungunya, febre amarela, dengue, seja lá o que for no Brasil, não. Vocês são fascistas, doentes mentais, psicopatas. Então esse é o nível de psicopatia e doença mental de vocês, seus filhos de umas putas. E se para ser humanista a gente tem que destruir uma praga neofascista, psicopata, de doentes mentais, que querem infligir à população todo tipo de mazela e o caralho que for, a gente vai fazer isso. Assim como as pessoas da Revolução Francesa eram humanistas, assim como Che Guevara foi humanista, assim como William Wallace foi humanista, assim como Nelson Mandela
taxado de terrorista e preso por 20 anos como terrorista, era humanista, assim como os Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, todos esses eram humanistas. Seu psicopata de merda. Seus bostas. O Brasil tá desmoronando por causa de vocês. Cambá de filho de uma puta. Seus psicopatas doentes mentais. Uma hora o povo vai acordar. Ou é nós, ou é eles. Será que eu não tenho que lutar para que minha classe sobreviva, não? Por que 300 crianças da minha classe podem morrer por dia? E esses filhos das putas acham normal? Seu psicopata de merda, seus psicopatas do inferno. Falando do PT mais uma vez, né? Falar do Temer, nada. Empresas doam remédios perto de vencer, né? O que o Dória fez, né? Ele comprou remédios vencidos para dar lucro às farmácias, aos produtores de remédio, melhor dizendo, assim como fez lá com aquele alimento vencido. Né? Ou seja, esse filho da puta aqui, quando ele faz algo para a população, na verdade é para beneficiar empresas. E o cara postou aqui. Vamos ver o que o André, né, o neoliberaloide, falou. Claro que os remédios estão perto de vencer. Licitações desse remédio não foram feitas em outubro, novembro, dezembro de 2016. Quem paga remédio e impostos viu sumir a maioria dos remédios em janeiro e fevereiro desse ano. Parece que operar com remédios perto de vencer indigna mais do que fazer licitações desses mesmos remédios. Que? Você não é contra o Estado gastar com o pobre, ô filho de uma puta? Mas na hora que o Estado está gastando com empresa, cara, é nojento, neoliberal, é a desgraça mais nojenta da face do planeta Terra, cara. Puta que pariu, velho. Vocês são lixos nojentos. Psicopatas doentes mentais. Falando de Lula de novo, aí o outro vem dar um miguezinho aqui, né? Esse o preso, vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no olho do seu cu, Bruno. Seu bosta, não vem fingir que você, esse lixo aqui, não iam votar no Aécio, não, seus filhos de uma égua. Até outro dia o mensalão era fantasia, um golpe. Quem alguma vez falou que mensalão era fantasia, seu idiota? O que era dito é que mensalão sempre foi pago no Brasil. Puta que pariu, cara. Falta um dia para o fim das considerações finais de um dos 6 processos do Lula, né? Falando do Lula de novo. Não vai falar do Aécio, não, filho de uma égua. É o analista político e econômico, né? Que não fala nada sobre o presidente que a gente tem. Falando da Venezuela de novo. Cadê, cara? Não vai falar da porra do Aécio, não? Aí vem aqui, né? Antes do PT, depois virou classe média graças ao PT, agora por causa dos golpistas perderam todas as conquistas, né? Um cara desse aqui é um débil mental, né? O filho de uma puta, os índices que a gente tem de melhoria da condição da população são índices de órgãos internacionais, seu débil mental. Internacionais. Aqui, tinha que ser MBL, né? E ele acha graça, né? O analfabeto funcional, ele acha mesmo que as conquistas que houve no Brasil pelo Partido Progressista do PT é um faz de contas. Na cabeça desse demente é isso. Ou seja, ele crê mesmo que antes do PT era assim, com o PT era assim, depois o PT continua a mesma coisa. Cara, vai tomar no seu cu, vai estudar alguma coisa e para de falar merda nas redes sociais. A gente não tem que pagar essas concessionárias elétricas privadas aí. Aí você não falou nada, né, seu monte de bosta? A gente pagar o prejuízo de empresas, aí você não fala porra nenhuma. Mas do Bolsa Família você vem nas redes sociais falar que se não tem dinheiro não é para dar Bolsa Família, né, seu monte de bosta? Seu estrume do cacete. Aí vem aqui, né, fazendo gracinha de novo do PT. Falar desse governo neoliberal não fala. Falar de Argentina não fala. Só fala do PT, Lula e Venezuela. Então esse é o bosta, né, que se diz analista político e econômico. Ele não faz análise da política e economia, ele faz análise dos espantalhos que ele elenca. É para isso que serve esse bosta aqui. Reforma trabalhista aprovada. Olhem o fascismo do PT, sabendo que perderia na votação, então decidem chutar o tabuleiro. Isso aqui eu já li, né? Quero ciclovias, quero qualidade de vida, quero qualidade de ensino, não sei o quê. Os direitos trabalhistas pode ser dos mais
proibitivos do planeta, tranquilão. Estrutura sindical, pelego, não sei o que. Sai da frente que eu quero mudar. É esse débil mental aqui, né? Concordando com a reforma trabalhista, concordando com terceirização, concordando com tudo que esses neoliberais estão fazendo aí no Brasil. Mas ele está aqui defendendo a elite, defendendo a plutocracia a qual ele chupa as bolas. Né? Porque esse cara aqui pode ter certeza, é um quebrado da vida, não tem empresa, não tem nada. Ele acha que se ele defender a elite, ele fará parte da elite. Não, seu idiota. Você não fará parte da elite só porque é um chupa-bolas, não. Assim como o negro, capitão do mato, que perseguia seus irmãos negros, não faziam parte dos brancos, não, seu imbecil. Então não adianta ficar puxando o saco da elite, que você nunca vai ser elite, seu retardado. MBL cobre de branco a pichação feita na casa de Dória. Puta que pariu, que vergonha alheia, hein, cara? Que vergonha alheia. Vocês são muito chupa-rola, cara. Vocês têm que criar vergonha nessa cara de vocês, seu monte de bosta. Neoliberal é a pior praga da face da terra. Vocês são muito lixo. Populismo é inimigo da prosperidade, né, filho de uma puta? Faz o seguinte, pega os índices do governo do PT e compara com os índices de agora. Ah, mas os índices de agora estão ruins porque é culpa do PT. Vai tomar no seu cu, cara. Agora tudo é culpa do PT, né? Engraçado, né? Era esse bosta aqui com o MBL, não sei o que dizia, é só tirar o PT que o Brasil volta a crescer. E aí, já passou um ano, não vai voltar a crescer, não? Hã? Vocês são muito lixo, cambada de filho da puta. O PT reafirma apoio a Maduro na Venezuela. De novo, falando de Venezuela e PT, cara. Você não vai falar do governo Temer, não, filho de uma puta? Você não vai falar da Amazônia, do cobre, do ouro, do pré-sal, da Petrobras, da gente estar pagando o prejuízo das concessionárias de eletricidade privada, da isenção de 1 trilhão para latifundiário. Você não vai falar de nada disso, cara. Do presentinho dado às telecoms que o STF proibiu, do fim dos direitos trabalhistas, da terceirização. Quer dizer, você não vai falar de nada, né? Vai ficar falando de Venezuela e PT e Lula. Lembra do Fora Temer? Então esquece. Falando de PT de novo. Né, o cara coloca aqui, né, que Lula queria flexibilizar a CLT em 2005. Logo, Lula e Temer são iguais. Né? E tem uma ala da esquerda, da centro-esquerda no meu canal, que cai nesse papo furado. Primeiro, se Lula e PT fosse igual a Temer e Aécio, por que a gente ia ter essa polarização no Brasil? Segundo, a gente está em um presidencialismo de coalizão. O Lula é um conciliador, sempre foi. E esse bosta, quando ele coloca essa foto aqui, o Lula e o Temer não é a mesma coisa, por que você não vota no Lula? Ah, mas eu não votei no Temer. Ah, então cadê suas postagens aqui? Né? O Temer não é vice da Dilma? Na época da Dilma você postava 24 horas por dia falando bosta da Dilma. Cadê suas postagens contra o Temer aqui? Não tem, né? Não tem, né, filho de uma puta? Porque ele é um neoliberal débil mental como você? Aí não tem. E vem postar essa merda aqui de que são iguais. São tão iguais que quando a Dilma sai do poder e entra o Temer, você não fala mais do presidente do nosso país. E aí, André, tá feliz, né, do salário baixar R$10? Porque o que você, o MBL e esses retardados neoliberais disseram é que era só tirar o PT e colocar as medidas neoliberais de austeridade que o Brasil voltaria aos eixos. Cadê? Eu já falei no meu canal, desafia qualquer débil mental neoliberal me trazer um episódio da história onde recessão, controle de gastos, acabar com distribuição de renda, expansão de crédito, acabar com leis trabalhistas, saúde, educação, etc., deu certo. Um país só. Né? Esse aqui era o bosta que falava que tinha que tirar o PT para resolver o problema do Brasil. Tirou o PT, o que acontece no ano seguinte? O Temer faz um rombo de 100 bilhões e agora vai ser um rombo de 170 bilhões. Lembrando que o PT fez superávit primário de 50 bilhões até 2014. Em 2014 foi zero, não teve nem superávit e nem déficit. Em 2015 teve um déficit de 70 bilhões. Ou seja, o que o PT deixou de herança foi 70 bilhões negativos em 2015, sendo que 2014 foi zero e dali para trás foi sempre 50 bilhões de superávit.
deixou 370 bilhões de dólares em reservas cambiais, que dá 1 trilhão de reais, e deixou mais 500 bilhões de reserva no BNDES. É assim que o PT quebrou o Brasil. E agora o Temer entrou, já foi 100 bilhões o ano passado, mais 170 agora, 270 bilhões. Isso porque o PT era o governo que gastava e o governo neoliberalóide do Temer, de Aécio e não sei o que, são os governos que não gastam. É muita doença mental. Primeiro chamam de fascistas e golpistas. Depois vem as cusparadas. Depois fecam em fotos gritando e surtando. Agora jogam ovos e agridem. Fico imaginando se a maioria reagir só por 30 segundos. Será que optar pela violência ainda será visto como uma boa ideia? Então tá aqui, né? Ele tá falando o seguinte, que a direita deveria reagir à esquerda violenta, né? A direita é fascista, psicopata, agride verbalmente, constrange pessoas na rua, mas a esquerda não pode reagir. Aí ele vem com a ameaçinha aqui. Já pensou se a direita reagisse? Reage então, seu bosta. Reage, seu lixo. Vamos ver se você tem culhão para reagir, seu demagogo filho de uma puta. Na hora de colocar esse governo aí, como eu disse, coloca. Seja homem uma vez na vida, reage. Vamos ver se vocês têm culhão, seus filhos das putas. Vocês são a ala mais violenta que a gente tem no Brasil, que é a ala da negação de saúde, da negação de direitos trabalhistas, da negação ao direito da pessoa viver, da negação do direito da pessoa morar, da negação da pessoa ter um trabalho, ter uma previdência, ter uma aposentadoria, ter qualquer tipo de dignidade, por mínima que seja. Essa é a violência que vocês imprimem silenciosamente todos os dias. Mas na hora que a esquerda reage, aí você vem com ameaça. Então reage, filho de uma puta, reage. É isso que a gente quer. Que vocês sejam homens, reage. Certo? Na hora que um cara de esquerda jogar um ovo em você, reage. Pra ele quebrar todos os dentes da sua boca, seu filho de uma puta. Seu fascista neonazista de merda. Que é, a crise bateu aí na sua bunda, é, filho da puta? Vendendo motinha, que comprou em 2014. Vendendo motinha, né? Mão de bosta do caralho. Falando de Maduro de novo. Falando do INCRA, né? A casa caiu pro INCRA. Falando aqui de porra de propriedade privada. Falando do Palocci, né? Temer nada, né? É o analista político e econômico. Não vai falar do Temer não, né, filho de uma puta? Aí ele posta isso aqui, né? Mentiroso e sincero, né? Ou seja, todas essas pessoas aqui são pessoas que estão trocando a sua liberdade por informação, né? São pessoas suspeitas de serem marginais, né? Mas ele coloca aqui nessa lista aqui como se fossem cidadãos normais, como eu, como você, né? São cidadãos normais falando que Lula é bandido. Não, são suspeitos de serem quadrilheiros e bandidos. Todos esses aqui, ó. Todos. E outra coisa, direito, condenação, não se faz por maioria de votos. O Brasil inteiro poderia dizer que Lula é culpado. Não existe ordenamento jurídico algum no mundo que aceite uma condenação do Lula sem prova. Não provou, indúbio pro réu. Não provou, presunção de inocência. Simples assim. Então, como sempre, um retardado falando que não entende que é de direito. Seu demente, filho de uma égua. Postando aqui, né, de deficiente, como se esse bosta psicopata tivesse preocupado com algum deficiente, né? Esse aqui é o mesmo merda que se tivesse um programa para ajudar deficientes, ele ia ser o primeiro a vir aqui falar que o Estado não pode gastar, né? Assim como ele vem falar do Bolsa Família, né? Mas tá aqui colocando fotinho de deficiente. Como se esse lixo, né? Como se esses lixos neoliberais se importassem com deficiente, com pobre, com quem tá passando fome. Né? Por quê? Porque imposto é roubo, não existe almoço grátis e você não pode tirar dinheiro do bolso dele para mandar para quem precisa. Aí ele está aqui defendendo o armamento, né? Querendo falar. Vocês estão falando que a culpa é do armamento dos Estados Unidos da América, mas isso é só 1/3 por dia do Brasil. Ou seja, argumentação chula, rasa, argumentação de cara com problema cognitivo, né? Cara, esses neoliberais são muito fila da puta, cara. Imagina os liberais clássicos vivos vendo uns bostas desse aqui, ó.
Imagina os liberais, se eles estivessem vivos, vendo postagem de um merda desse aqui que se diz liberal. Vocês são vergonha alheia até pros liberais, cara. Vocês têm que criar vergonha na cara. Falando do Lula de novo. Então é isso, né? Você vê o combate aqui ferrenho contra o Temer, né? Boicotar evento com crianças tocando dominó é censura. Cancelar palestra com milhares de vítimas comunistas é democracia. Quê? Quem falou que é democracia, cara? Os liberais aqui são vocês. De onde vocês tiraram que esquerda é liberal? Quem tem que ser coerente com a liberdade que vocês pregam são vocês. Quem falou que esse cara representa o comunista ou essa ala que foi lá? Eu não defendo esse tipo de coisa. Quem tem que defender liberdades individuais são vocês. A bandeira é de vocês, seus bostas. A gente nem pode, porque a liberdade, o conceito de liberdade trazido pelos neoliberais e liberais é totalmente diferente do conceito de liberdade trazido pela esquerda. Liberdade pra gente não é liberdade a ter acesso à propriedade, direito de ir e vir, não. A pessoa tem direito a uma alimentação adequada? Ela tem direito a uma moradia? Ela tem direito à saúde, educação? Ela tem como se locomover? Ela tem acesso aos meios necessários para a sua sobrevivência? Então ela está amparada do seu direito de liberdade. Não é esse conceito de débeis mentais como você, não. É o cara ter direito de sair daqui de Uberlândia e ir para Nova York. O que adianta? Todos os pobres do Brasil terem direito de comprar uma casa, mas se não tem capital. A liberdade em um sistema capitalista se resume ao capital. Se você tem capital em um sistema capitalista, você tem liberdade, se não tem, não tem. Então, os conceitos de liberdade que vocês usam são conceitos hipócritas, conceitos que não condizem com a realidade. Então, quem defende essa liberdade capenga são vocês, não é a gente não. Quem é contra a censura são vocês, não é a gente não. Belo exemplo de manchete que diz uma coisa e a matéria é outra. Profissionais com salário mensal inferior ao mínimo terão que recolher recolhimento abaixo do aceito pelo INSS para aposentadoria. Caso optem pela contribuição previdenciária, precisarão completar a diferença por conta própria. E aqui, né, segundo ele errado, é o seguinte. Com regra de trabalho intermitente, o empregado corre o risco de pagar para trabalhar. Essa matéria aqui está certo, o seu analfabeto funcional. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, ele vai tirar por mês R$ 170, se eu não me engano, e ele vai ter que colocar do bolso dele, além desses 170, mais R$ 190. Então ele vai pagar para trabalhar assim, seu débil mental, seu retardado, seu mão de bosta. A chamada aqui tá certa, ele vai ter que pagar do bolso, ele vai ganhar 170 por mês e vai ter que tirar 190 do cu para inteirar o dinheiro que vai dar direito a ele se aposentar. Então tá correto isso aqui, seu imbecil, seu demente, débil mental do caralho. E se esse imbecil estiver vendo meu vídeo, não se dê ao trabalho de responder meu vídeo, porque primeiro eu não vou ver, não tem diálogo mais com fascistas, psicopatas, que é o caso de vocês, eu não dialogo mais com a direita. Para mim, neoliberal e conservador são psicopatas. Quem quiser, baixe esse vídeo e poste no seu canal. Essa é a direita que a gente tem no Brasil. Tanto neoliberal quanto conservadoras. São fascistas, psicopatas, nunca tiveram preocupado com o povo. O Brasil desmoronando. A condição do povo brasileiro de mal a pior. E eles falando de Lula, PT e Venezuela. E pau no cu desses retardados aí. Então, um abraço a todos aí, até a próxima. Valeu.